Para os dois. Olá. Oi. Vamos aguardar as pessoas. Deixa eu ir para cá. Super. Oi, gente. Aí, Instagram tá bombando já. Muito bom. No Facebook, eu acabei não avisando as pessoas, então não sei se vai ter muita gente, mas, né, que sejam bem-vindos quem chegar. Olá, oi Adriana, Carmen. Ah, que legal. Muito bom que vocês estão aqui. Ah, a Rita entrou no Face. Thaís! Thaís, nossa amiga, entrou. Gente, Mazine. Ai, as amigas estão prestigiando hoje. O papo vai ser bom para vocês também, viu? Para quem não tem fibra. Porque a gente... Nath! Ai, gente, estou muito feliz. Tem muita amiga minha online. A gente vai falar de relacionamentos hoje, né? Para quem está chegando aí meio de paraquedas. Então, mesmo para quem não tem fibra, é sempre um assunto importante, né? Da nossa comunicação nas nossas relações. Thaís. Só mais um minutinho, gente, para a gente começar a falar. E aí a gente começa, tá? Dá um feedback aí. Eu sei que eu sempre falo isso, mas como que tá o áudio? Se vocês estão ouvindo a gente bem? Se a imagem tá boa? Carol. E assim, tá uma chuva absurda aqui. Começou a chuva 10 para as 8, uma tempestade. Meu cachorro tá em desespero e tô com medo de acabar a luz, mas estamos firmes e fortes. E é isso aí. Tudo bom? O áudio? Acho que é, né? Então, se a gente estiver falando baixo, se a Carol estiver falando baixo, vocês avisam, tá? Ah, e tem um aviso, assim, pra quem não sabe, né? A Carol é minha namorada e a gente tá aqui para falar de relacionamentos. Eu arrastei ela para vir falar, porque ela não queria. Então, se vocês perceberem que eu dei um cutucão assim embaixo da mesa, é que ela falou besteira e aí eu tô dando um aviso. Mas falando sério, assim, a gente se preparou muito para essa live. A gente brigou muito para essa live. A gente brigou essa live. A gente, inclusive, tem aqui muitas anotações que a gente vai olhar. Porque é um assunto super delicado, né? Relacionamento. Eu já vou deixar a Carol falar, tá, gente? Eu falo muito, mas eu vou deixar ela falar. Mas, assim, é um assunto que é muito delicado, né? Relacionamentos. São muito particulares as relações entre as pessoas, tem muitos fatores envolvidos, né? A visão de mundo da pessoa, a visão do que é um relacionamento para a pessoa, crença, religião, tudo, né, envolve muitos fatores. Então, a gente, né, pontuou tudo, a gente ficou, o quê? Umas 4 horas conversando, até de madrugada, tentando ver de que forma que seria melhor a gente trazer as coisas que a gente quer trazer para vocês, né, que são coisas muito legais. Que a fibra também é bem delicada, né? Mistura um assunto delicado com o outro e fica complexo. A fibra é super delicada e principalmente essa questão de como a gente se relaciona com fibromialgia com outras pessoas, né? Essa questão de como que o outro me entende, como que eu falo as coisas que eu preciso. Ah, a Deia entrou no Face. Gente, tá muito cheio de amigas aqui hoje, tô muito feliz. Brunão, caramba, que legal. Então, aí a gente anotou, né, algumas coisas e assim, por que eu quis fazer essa live, né? Tô perguntando se você tem fibra também. Não, a Carol não tem fibra. Por isso que eu trouxe ela, para trazer o outro lado, né? Assim, a gente tem um trabalho de comunicação muito legal, que a gente realmente desenvolve, é quase que uma profissão. A gente conversa muito, né, sobre não só a fibra, mas várias questões de, né, da nossa relação, de como a gente pode ser sincero um com o outro e tal. E eu trouxe a Carol para ela trazer algumas percepções também, né, de uma pessoa que está muito disposta a ouvir e entender, né, as questões da fibra,
mas compartilhar esse lado, né? Como é para quem está com a gente também lidar com a fibra, né? Porque a gente tem que lidar com a fibra e acaba que essa pessoa que está com a gente acaba tendo que lidar também, né? Não tem como. Então, sempre ouço muito assim, incompreensão, incompreensão, as pessoas não me entendem. É uma das coisas que eu mais ouço. Ó, Juliana, hello. Sempre ouço muito isso, meu marido não me entende, a minha esposa não entende e tal. Então, já há muito tempo que eu queria fazer esse encontro, né, para a gente tentar trazer um pouco de luz para isso, para como melhorar a comunicação dentro das nossas relações para o motivo de a gente ter mais apoio, né, e evitar também os estresses decorrentes de questões da fibra. Então, a gente vai até trazer algumas questões aí, alguns conflitos que nós já tivemos por causa disso, principalmente mais no começo, né, que a Carol ainda não sabia muito bem sobre a fibra, e nem eu mesma, né, algumas coisas. Então, fala aí, assim, dá um alô pra galera e fala um pouco aí do começo, desse convite para vir falar. Gente, desculpa, eu tô um pouco nervosa aqui, então se eu falar besteira, eu já falo besteira normalmente, nervosa, então... É para isso que tem o cutuco aqui embaixo da mesa. Então, como ela falou, meu nome é Carol. Quando a gente tinha mais ou menos pensado, né? Quando a gente se conheceu num curso, para variar, de autoconhecimento. Que a Lívia vai pouco em cursos de autoconhecimento. Todo fim de semana. Então, era um espaço que a gente estava muito aberta, assim, muito aberta tanto para se expressar quanto para receber o outro, sem julgamento. E a Lívia é muito comunicativa, ela fala bastante da rotina dela, das coisas dela, bem sincera, transparente, e eu também sou. Então, uma das primeiras coisas que ela me falou já foi sobre a fibra, até ela estava começando com o projeto, e é uma coisa presente na vida dela desde pequenininha. Foi o mês que eu lancei o projeto, eu acho. Você estava planejando, acho que foi no mês seguinte, outro, você já começou com a página no Insta, tudo certo. E aí, eu sou da área da saúde também, eu sou fono. Eu trabalho em um hospital, inclusive, já faz alguns anos. Até já tinha ouvido falar sobre a fibra, mas não é algo, tipo, não é algo super aprofundado na vida, no dia a dia, né, nos profissionais. É uma coisa bem específica. E mesmo para quem tem essa especialidade, acho que não tem ideia da dimensão do que realmente é. Então, quando a Lívia começou a me falar sobre os sintomas, sobre como era presente na vida dela e como ela descobriu a fibra na vida dela, eu fiquei, tipo, fazendo as perguntas que eu acho que todo mundo ouve, né? Mas, tipo, sente dor o tempo inteiro? Tipo, agora? Você tá sentindo dor? E aí, então, ela me contou, acho que até ela já falou essa história nas redes aí, vocês já devem ter ouvido essa história, que foi quando ela perguntou para um namorado dela na época, tipo, quanto tempo ele passava sem sentir dor. E eu achei essa pergunta tão surreal, falei, como assim, sabe? Tipo, um cego descobrindo que não é normal não enxergar? Porque foi a época que eu estava descobrindo a fibra. Na verdade, assim, eu ainda não... Eu não lembro se eu já tinha o diagnóstico, se eu estava descobrindo o que era. Eu estava descobrindo que eu sentia dor, né? Porque eu sempre soube que tinha alguma coisa ali, uma dor no ombro, que eu tinha problema. Aí eu comecei a tomar consciência de que era dor o que eu sentia. E aí eu fui perguntar isso mesmo, assim, quanto tempo você passa sem dor? E ele ficou muito espantado, tipo, como assim? Não entendi essa pergunta. Ele não entendeu a pergunta mesmo. Como assim? Eu sinto dor quando acontece alguma coisa, né? E eu fiquei chocada, tipo, como assim? Você passa uma semana sem dor? Ele, eu passo, tipo, meses sem dor. Crise existencial. Crise existencial fiquei eu, né, de ouvir essa história. Falei, como assim, sabe? Tipo, a pessoa descobrindo ali, mesmo essa coisa, essa sensação mesmo de um cego descobrindo que existe luz, que existe cor, que as pessoas enxergam. Ela ficou com uma cara mesmo, assim, tipo, coitada.
E aí, a gente foi começando um relacionamento, a gente não tinha, de fato, começado a namorar quando eu fiquei sabendo dessa história. E aí eu pensei, quando a gente começou a namorar, eu falei, nossa, vou arrasar, né? Eu aqui me comovi com a história, vou cuidar dela, Você é uma você puta namorada. um super-herói na vida dela, eis que passa um mês e vem o conflito. Então, o mais assim, legal para a gente reforçar é que nessa época, a Nayara, chegou, Nay. Nessa época que eu contei para Carol, né, eu contei muito mais pelo projeto, eu acho, do que pela dor que eu tinha mesmo, mas a gente estava nesse espaço de falar sobre a nossa vida, né, contar né, contar um pouco do que é a nossa vida, o que a gente acredita. E eu já tinha muita consciência sobre a doença, né, quando eu conheci a Carol. Então, assim, eu já sabia muito, eu já estava fazendo a pós, né, ou já tinha feito algum curso, enfim, eu estava muito envolvida, então eu sabia explicar muito bem sobre a fibromialgia, eu sabia muito bem me posicionar em relação a isso já, do tipo, isso é sintoma, é assim que funciona, era quase que impossível alguém falar, ah, é frescura, não sei o quê, porque eu já tinha muita propriedade para falar sobre a doença. E ainda assim, aconteceram conflitos, né? Quer contar do ônibus? É que assim, acho que tem muitas coisas no dia a dia. A princípio, quando eu escutei a história, quando eu escutei a coisa, a Lívia contando tudo, sintomas e tal, eu falei, já sei tudo que eu preciso sobre a fibromialgia para ter um relacionamento, para poder cuidar, ajudar, entender. E só que é muita coisinha no dia a dia que a gente parceiro, parceira, não faz ideia, né? E aí teve uma situação que eu sou meio pentelha, né? Sabe aquela pessoa que gosta de cutucar, fazer graça? Então. E aí teve, no começo, a gente mora longe, né, uma da outra. Eu moro lá na Zona Leste. E a gente ficava, ou ela ia para lá, ou eu vinha para cá. E naquela época, mais eu vinha buscar ela e levar. Uma época que eu tava sem carro também, né? Você tava de carro. Então eu tinha que vir buscar ela, ou então ela pegava um Uber, ou então na minha cabeça. A gente ia de metrô, às vezes a gente se encontrava via de metrô. E na minha cabeça a opção, como é o meu dia a dia, tava uma opção mais barata, mais fácil, mais rápida, é você pegar um ônibus e um metrô e ir para minha casa, que leva acho que 1h30, 1h40 daqui. E aí, todo fim de semana, a gente se vendo, e acho que na minha cabeça tinha uma coisa assim de, acho que eu tô indo muito, sabe? Eu tô fazendo muito, eu vou lá, pego ela, trago pra minha casa toda vez. Tipo, uma vez ir lá pegar um ônibus. Custava, sabe? Vem um dia de ônibus, e isso acho que meio inconsciente. Eu penso, eu reflito isso hoje, né? Mas na época eu só ficava um cômodozinho, uma agulhinha ali, então a agulhinha que cutucava meu peito, eu cutucava o dela. Falava, ai, Patricinha, cheio de frescura, custa pegar um ônibus, não sei o quê. E às vezes ela até falava, mas com a fibra, difícil, tal, bem sutilmente. Assim, bem assim, é por causa da dor, ou tipo, é meio ruim às vezes, tal. Eu ando de metrô, assim, eu não me importo, eu não ligo de pegar metrô do tipo, é frescura. Mas rola aquela preocupação, né? Já vou contar. Primeiro a Carol brigou comigo. Não vou. Não, foi. Aí, enfim, ela ficava dando essas cutucadinhas, assim, de meio de brincadeirinha, que eu sei que não era por mal, mas quando a gente já tá meio fragilizado, você já não tá feliz de não ter disposição para fazer suas coisas, aí esses comentários às vezes vêm sendo um pouco, eles pesam muito mais do que de fato a pessoa estava querendo colocar, né? E aí teve um dia que eu já estava meio virada, assim, estava meio estressada, e ela estava sem carro também, acho, aí eu ia pegar um Uber, aí acabei falando, não, também não dá para ficar pegando Uber toda hora, que é muito caro. Eu vou de metrô até um ponto lá, linha vermelha, baldeação, e lá eu pego um Uber, porque senão seria uma condução, para vocês terem um lugar, enfim, isso tudo na minha cabeça. E aí ela fez alguma brincadeira no WhatsApp, tipo, ai,
Ai, madame, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu já tava por aqui. E aí, eu vou deixar salva a live, tá? Pra quem tá perguntando. E aí eu estressei mesmo, assim, eu estressei. Aí eu não respondi mais, fiquei muito brava, mas eu sabia que era um negócio meu, né? Assim, eu sabia que não era por mal e tal. Mas, por um lado, na minha cabeça também eu tava assim, pô, ela não sabe que eu tenho dor? Tipo, vai ficar brincando com o negócio, sabe? Vai ficar fazendo piada com um negócio que ela sabe que eu tenho, que é difícil. Isso na minha cabeça. E na cabeça dela tava, meu, que custa também? Pega um ônibus, tipo, você vai sentada, sei lá, nem é tão cheio. Isso na cabeça dela. Que também eu ia ter que atravessar a cidade, 1 hora e não sei o que de trânsito para buscar ela, para trazer para minha casa. Na minha cabeça era muito simples. Mas acho que esse dia você nem tava de carro, era questão de eu pegar o Uber mesmo, não era nem você pegar o carro, era tipo o Uber, né? Assim, me fez alguma brincadeira com o Uber. E aí eu cheguei, eu acho que eu até desliguei o celular, falei, também não vou mais responder, fui, você até ficou preocupada, Eu me né? sentia meio culpada também, né, de ficar pagando tão caro assim. Tipo, eu me sentia meio Tipo, vamos responsável gastar também. muito dinheiro com isso, nada a ver e tal. E aí cheguei lá na casa dela, ela tava super preocupada, porque demorou pra caramba. Eu, por fim, não peguei o Uber, eu peguei ônibus, porque eu fiquei irritada, eu falei, agora eu vou de ônibus. Aí o ônibus demora mais 40 minutos. Aí cheguei lá, a criatura tava estressadíssima, tipo, na janela, pensando que eu tinha morrido. E, Aí e chegou aí a gente teve um emburrada. estresse. Eu cheguei emburrada e Eu olhei e ela, falei, "Ih, deu ruim." deu ruim, deu ruim. Porque aí, é, aí que aconteceu? A gente teve um estresse, aí ela ainda foi fazer alguma gracinha e eu dei logo uma patada, assim, tipo, meu, você não sabe, tipo, tô com dor, é difícil, eu não sei o quê. Comecei a chorar, aí ela ficou culpada. Aí a gente começou, aí a gente teve um espaço para conversar sobre o acontecido, né, depois. Então, tipo assim, rola, né, uns estresses e tal, mas a gente tem um esforço muito grande em se comunicar, entender o que a outra está sentindo. E aí que a gente chegou nesse momento de compreensão de que, por mais que ela sabe que eu tenho fibro e tenho o meu projeto, ela acompanha o tempo inteiro eu falando sobre isso, no dia a dia são alguns detalhes que estão na nossa cabeça que a pessoa, ela não se liga ali na hora. Então, assim, ela não sabia que quando eu vou pegar transporte público, principalmente assim, né, 1 hora e meia, tem todo um estresse de será que eu vou ficar mal? Será que vai estar muito cheio? Não vai ter lugar para sentar? Eu já falei muito sobre isso aqui. Será que eu não sei, eu vou passar mal no meio do caminho? Começa a vir várias coisas, né? Você já tá com fadiga, você já tá Tô com dor, todo mundo se cansada, apertando ali, tipo, aí eu empurrando. vou até lá, eu não vou ter disposição pra gente fazer nada à noite, não vou ter vontade de sair para jantar, a mala vai ficar pesada, então já começa a me gerar um estresse que aí eu falo, dane-se, eu vou pagar o Uber, porque aí eu não me estresso, né, com isso. Às vezes eu nem tô com tanta dor, mas é esse medo que fica de, meu, Aí pensa no banco, se vai poder o sentar, não vai, tem os banco, idosos, tem as gestantes, aí todo toda uma situação estresse, que todo estresse e tal. E, nossa, quando eu pegava transporte público, né, várias vezes eu, tipo, quase desmaiava, assim, quando eu voltava lá da USP. Não tinha metrô ainda lá, então era assim, meu, mais de 2 horas no ônibus, ainda trânsito, e as pessoas ali todas estressadas, e aquilo, eu também sou muito sensível a isso. Então, que tinha toda essa reflexão na minha cabeça que a Carol não sabia, né? E, e aí esse comentário que era para ser uma brincadeirinha, tipo, eu falar para ela, ai, madame, vai pegar ônibus, para ela não tem o mesmo impacto que tem para mim, né? Eu não queria ter esse medo. Eu queria poder, na boa, eu não ligo de pegar ônibus se eu estou me sentindo bem, né? E aí, só que ela não tinha como saber de tudo isso. Então, Carol, carona. A Carol sempre me dava carona, ela fez faculdade comigo. Essa Carol, não essa Carol. A Carol que tá comentando aqui, minha amiga. Me dava altas caronas, me salvava para eu não ter que voltar de ônibus. Carol me salvou muitas vezes. E
Enfim, a gente quis trazer essa história, né, para a gente entender o nosso lado também, de não explicar, né, porque eu também pensava, meu, ela sabe que eu tenho fibra, tipo, ela vai ficar brincando com isso, só que ela sabe que eu tenho fibra, ela não sabe o que é ter fibra, viver com fibra. Então, ela nem imaginava que tinha toda essa reflexão, né, no ônibus. Não. Eu tava pensando. E a gente tem uma coisa de olhar mais daqui para lá, né? Então eu estava preocupada, tão preocupada com o meu mundo, com a minha irritação, com o meu trabalho, e aí, tipo, eu nem podia supor, imaginar qualquer coisa, toda essa complexidade que era para ela. E aí, tem até uma outra história que eu já contei, eu acho, mas que também tem muito a ver com isso, que era de um trabalho que eu fazia. Eu trabalhava num treinamento de fim de semana desses bem intensos na equipe, né? A Lu, aqui, minha amiga, nem imaginava também. Acho que ela tá falando que ela nem imaginava toda essa reflexão que tem aqui, né? Mesmo a pessoa sabendo que tem fibra, né? Ó, mesmo quando segura no ferro do ônibus, a mão dói demais. Tipo, é muito ruim, né? Dói, assim, de segurar, dói de ficar carregando, dói de ficar na mesma posição. Então, é muito louco. E eu tava nesse treinamento aí, que também todo mundo sabia que eu tinha fibro. E era um treinamento que a gente ficava num hotel, então, assim, era bem cansativo, né? E eu tava no último dia de treinamento e já tinha acordado muito mal. Tava já muito cansada, sentindo muita dor. E o treinamento ia acabar, tipo assim, 9 horas da noite. Isso era 10 da manhã, eu já tava podre. Aí já comecei a ficar nervosa, do tipo, tô aqui trabalhando, não vou aguentar ficar até o fim. Tipo, vou ter que sair antes, eu não vou conseguir ajudar as pessoas a arrumarem as coisas, o que as pessoas vão falar, eles vão achar que eu tô fazendo corpo mole. Ai, será que eu tô tão mal assim? Tá todo mundo cansado, né? Ninguém dormiu direito. Aí começa toda aquela angústia, e eu fui aguentando, 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 até que chegou uma hora que já era tipo umas 5 horas, eu vi que ia atrasar o treinamento, aí me bateu um desespero de assim, que hora que eu vou conseguir descansar? E aí eu tive uma crise de choro, sempre acabo chorando nas crises. Aí tive uma crise de choro, assim, mas, nossa, compulsiva, de soluçar. E aí todo mundo que estava comigo trabalhando falou, meu, o que está acontecendo, né? Um desespero, meu, você tá mal, por que você não falou antes e tal? E só que aí, tipo, eu nem sabia, né, mais o que falar. E eles já estavam assim, meu, vai para sua casa, tal, beleza. O que aconteceu? Eu fui refletir, né, o que aconteceu. Eu não soube também me comunicar, e eu também fiquei com raiva, assim, depois, né, que eu fui analisar, eu fiquei com uma irritação lá, pensando, meu, eles sabem que eu tenho fibro, né, por que que eles não estão fazendo algo para me ajudar? Só que eles não sabiam que eu estava mal, né, tipo, eu não falei que eu estava mal. Eles sabiam que eu tinha fibro, mas eles não sabiam que naquele momento eu estava precisando, né, descansar, ou que eu estava precisando de apoio. E aí, às vezes, a gente fica esperando, assim, que a pessoa tome uma decisão por nós, né? Porque eu tava com medo também de me posicionar naquele treinamento, porque eu tava insegura. Será que é frescura minha? Será que eu consigo aguentar mais um pouco? É sacanagem eu deixar eles na mão? Eu vou embora antes, todo mundo tá aqui cansado, né? Por que que eu vou ter o luxo de sair se tá todo mundo cansado? As pessoas estavam com dor também, assim, não era fibra, mas tipo, não dormiu, a gente carregou muito peso. Por que que a minha dor, o meu cansaço, eu posso sair, né? Então eu também não soube me expressar e de alguma maneira esperava que eles soubessem o que estava acontecendo comigo que nem eu sabia. Então é muito isso, assim, de da gente muitas vezes ter essa irritação, mas esperar que a outra pessoa saiba, né? Então, putz, ela tinha que saber porque ela sabe que eu tenho fibro e é isso. E às vezes não é, né? A gente estuda muito comunicação não violenta, então até uma recomendação para melhorar as relações. Eu vou falando, comunicação é tudo. Comunicação é tudo! Comunicação não violenta, principalmente.
Então, é essa coisa de não supor que o outro sabe. Porque ele pode saber que você tem fibromialgia, mas muitas vezes não sabe o que você precisa naquele momento, né? E essa forma da gente se comunicar que é importante, né? Uhum. Quer falar alguma coisa sobre isso? Tem uma outra história, mas não sei se. Do dia lá do TCC. Pode ser, então. Também Mais uma outra situação parecida, que eu levei muito tempo para terminar meu TCC da residência. Tô falando baixo? Eu levei um tempão para terminar o TCC da residência. E aí, no dia que eu terminei, eu mandei uma mensagem, falei, o que você vai fazer hoje, mais tarde, vamos fazer alguma coisa? E ela já me avisou que não era um bom dia da fibro, que ela estava ali perigando ter uma crise. cansada. E aí eu fiquei meio chateada, mas falei, tudo bem, não tem problema. Aí, mais tarde, eu fiquei sabendo que ela saiu da academia, aí acabou indo almoçar, tipo, do outro lado da cidade. E aí eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito brava, né? Eu nem parei para ouvir o lado da história dela. Eu falei, caramba, tipo, era uma coisa que eu queria comemorar, que eu tinha terminado o TCC. E aí ela falou que não podia, e, mas aí ela conseguiu atravessar a cidade para ir almoçar com uma amiga e tal. Eu falei, poxa, né? Caramba. Aí eu fiquei meio me sentindo assim, meio injustiçada, tipo, você usou a fibra, que é um negócio tão delicado, para fazer um negócio que você não estava tão afim assim, mas o que você estava afim você foi lá e fez. Uhum. E aí, tipo, primeiro gerou um conflito, um atrito, uma esquentadinha ali, até a hora que a gente consegue se acalmar e trazer de fato o que uma estava sentindo, o que a outra estava sentindo, o que realmente aconteceu, e ela me trouxe o lado dela, que foi... E assim, isso é uma coisa que acontecia muito também no meu relacionamento anterior, né? Eu namorei 8 anos, só que eu não sabia da fibra. Então é muito diferente, assim, né? E era uma coisa que era um conflito constante, assim, desse meu outro relacionamento, porque era sempre assim, para as coisas que você tá afim, tipo, não tem fibra. Mas aí para as coisas que você não tá afim, você tá com dor, né? Você tá cansado. Ó, perguntaram aqui já, só um parênteses, que você a gente namora, já vai fazer 2 anos e meio, 2 anos e meio. Perguntaram se fibro não tem cura. A princípio, até o momento, não tem cura, é uma síndrome crônica. E falaram também que é cansativo ficar falando sempre, né, explicando. Já vou falar sobre isso também. Só para dar uma... As pessoas estão perguntando muita coisa, gente, a gente não consegue responder tudo, mas assim, tô de olho aqui, tô anotando para trazer de novo, tá? E eu vou salvar a live depois para quem perguntou. Então, meu Deus, deu ruim aqui no Instagram. Aí é uma coisa que eu ouvia muito isso, e a gente ficou até um tempão na madrugada do sábado tentando entender o que acontece, né? Então tem alguns fatores. Nesse dia, o que aconteceu foi que eu acordei muito mal, e a Carol mandou assim, vamos andar na Paulista, que ela trabalha por lá, vamos comemorar, tal. Então na minha cabeça já foi assim, vou de metrô para Paulista, porque não dá para ir de carro para lá, ok, a gente sempre faz isso, né? Se encontra lá também. Eu ando de metrô, tá? Não é sempre que eu pego o Uber. E só que é um passeio assim, a gente fica andando, a gente anda na Augusta, a gente vai para algum restaurante, depois volta de metrô. Então assim, demanda uma energia. E naquele dia eu tava muito mal. Então já me veio assim, nossa, hoje não dá para eu ir para Paulista, tipo, atravessar a cidade no fim do dia, e tal, tô muito cansada, tipo, vem pra cá, a gente faz alguma coisa hoje por aqui ou amanhã. E aí o que aconteceu? Na hora do almoço, eu acho que eu até fui pra academia fazer alongamento, pilates, alguma coisa assim bem light. E eu saí de lá e fui almoçar. E eu fui almoçar com uma amiga de carro. E o detalhe era um restaurante que eu tava querendo muito tempo ir, que era um restaurante vegano, com super assim na natureza e com uma comida muito natural, orgânica, que geralmente me faz muito bem, né? Então é assim, eu entrar no carro, sentar, ir até lá, comer essa comida que ia me fazer bem e tal, e voltar.
eu fui morta, né, pro restaurante, mas, tipo, não me demandou muita energia. E, enfim, acho que na cabeça da Carol ficou assim, pô, você tá cansada, mas você saiu de casa, sabe? Não dava pra sair comigo. E só que tem todo esse lance, tipo, do, putz, eu Foi tô na segura academia, de. atravessou a cidade, isso na minha cabeça, né? E na dela, tipo, é importante eu ir na academia, nem que for fazer uma coisinha para não quebrar um Fui fazer um ritmo. alongamento pra não ficar aqui morta, porque assim, eu tava com muita fadiga, mas eu tava também muito determinada, então eu fui na minha aula de Pilates, que é marcada, né, com o fisioterapeuta e tal, e quando é assim, ele faz um exercício super light. E a comida, na minha cabeça, de alguma forma, ia me ajudar também, né? E, enfim, uma situação bem específica, assim, bem pontual, mas também tentar entender esse outro lado de, tipo, essas coisas que eu sempre ouvia, né? Ah, fazer as coisas que você quer, você tem disposição. E tô tentando entender um pouco disso, né? E, de fato, assim, quando a gente tá muito afim de fazer uma coisa, a gente, sei lá, se vira, né? Sei lá, se nesse dia eu tô com muita fadiga, aí, putz, o, o Oswaldo Montenegro, que é um cantor que eu amo, falou que vai me receber lá na casa dele para um bate-papo, nós dois vamos cerveja. Pô, eu vou arrastada, mas eu vou, entendeu? Então tem um pouco também disso, da nossa disposição para fazer certas coisas. E a gente tem uma coisa cultural de dar desculpas, né? Por exemplo, você não tá afim de ir numa festa de uma pessoa que você não é muito chegada, do trabalho, e aí você fala, não vou poder, tenho outra coisa. Mentira, você não tem outra coisa. Você só não tá afim de ir, você não quer falar pra não magoar a pessoa. Ou, tipo, você fala, não tem dinheiro, sendo que muitas vezes não é esse o problema. Então, a gente está acostumado com esse tipo de coisa, independente da fibra, né? Quem nunca inventou uma história para não ir no lugar que não quer ir, né? Tipo, ai, putz, aí eu jogo pra Carol. Ah, a Carol tem um compromisso da família dela. Aí eu falo que eu não vou num negócio. Então, as pessoas também já estão meio acostumadas que as pessoas dão desculpas. Aí, quando a gente fala, né, é muito fácil de você falar, aposto que é desculpa, né, aposto que é desculpa. Tanto de um lado da gente falar, quanto do outro da gente de ouvir o outro. Então, a comunicação, né, a gente ser sincero e expor o que a gente realmente sente, é importante também nesse sentido, né? Até eu fico assim pensando, será que eu estou dando uma desculpa? Ou será que realmente eu não estou com disposição para ir? Então é importante a gente também encarar isso, né? E também ter coragem, às vezes, de falar assim, ó, né, o que eu penso hoje? Às vezes eu falo assim, eu não estou morrendo de dor, mas eu estou preocupada do quanto eu vou aguentar, se eu vou ter crise, eu estou meio assim, então não estou com muita disposição para esse tipo de coisa agora. Tem alguma outra forma que a gente pode fazer? Ou se é alguma coisa muito importante, um evento, né, que a Carol quer muito a minha presença, ou que é importante que eu esteja, tanto da minha parte quanto da dela, a gente então pensa, tá, como que a gente vai? A gente fica pouco, né? Ela sempre fala assim, a gente fica pouco, a gente vê um lugar para sentar, se você se sentir mal, a gente vai embora. A Eu gente vai também se já comunicando, aprendi a ficar né? um pouco mais atenta disso, até para as pessoas, tipo, da minha família, tal, que a Lívia fica preocupada, de que as pessoas vão achar, então eu já vou preparando as pessoas que estão em volta justamente para proteger o máximo possível, tipo, a gente fazer as coisas legais, não ficar se privando tanto, Uhum. mas também não ficar tão preocupada com o lado de lá, as pessoas É. e tal. E aí, assim, falaram assim, né? Tipo, é cansativo ficar explicando sempre, né? De fato, assim, quando essa comunicação tem um peso, né? Porque, assim, eu não me incomodo hoje de falar com a Carol sobre a fibra, porque não tem um peso, né? Não tem mais um julgamento dela para mim, não tem assim, eu vou ter que ficar explicando, porque isso realmente é muito cansativo. Então, no começo, vai exigir um esforço para a gente abrir o caminho para essa comunicação se fortalecer, mas depois a tendência é que isso melhore. E assim, para mim hoje não é cansativo porque eu estou muito bem resolvida com isso, né? Então, para mim não tem um peso falar. Antes, quando eu ficava pensando, as pessoas estão duvidando, né?
quando era mais difícil para mim lidar com isso, tinha um peso toda hora eu explicar, porque cada vez que eu falo, é mais uma vez que eu tô tendo que me deparar com, tipo, será que vão me julgar? Estão achando que é corpo mole? Então, lógico que aí realmente fica cansativo. Então, acho que é um caminho duplo de, em primeiro lugar, nós estarmos muito bem resolvidas com essa questão. E para isso, né, eu tinha até anotado aqui, da gente entender sobre a fibra, para ter essa segurança na hora de falar, porque é diferente se você fala assim, meio no tom de reclamação, né, que era uma coisa que a gente ia falar também. Ah, é porque eu tenho dor e não sei o quê. Isso, em geral, afasta as pessoas, né? Tipo, esse tom de lamentação, reclamação, ele afasta os outros da gente. Então, se a gente se posiciona de uma maneira mais leve, mais sutil, porque a gente já lida melhor com isso, então tira o peso, né, da conversa. Que nem quando eu contei a primeira vez para você, eu não falei do tipo, é que você não sabe, já meio que acusando a pessoa, ou tipo, meu Deus, tenha piedade de mim, que é muito sofrido isso que eu tô. Era um tom muito mais informativo. Tipo, ó, existe essa síndrome, é uma questão, né, de dor crônica e fadiga e tal, tal, tal. Já não é tão pesado, né? Hoje, por exemplo, no meu trabalho, eu comunico assim de uma maneira muito leve. Ah, por causa da fibra, o pessoal a gente trabalha muito, trabalha de casa, então às vezes está de madrugada o negócio. E eu falo, gente, ó, desculpa, para mim a madrugada é muito importante, eu preciso dormir, porque senão prejudica muito minha saúde, né? E amanhã eu não vou estar disposta, isso vai ter um custo muito grande para mim. Então, desculpa se vocês puderem, se eu puder continuar essa discussão amanhã, ou se tudo bem para vocês se amanhã eu resolvo isso, porque agora eu realmente preciso desse momento. A mesma coisa com a academia. Porque às vezes eu fico assim, um monte de coisa para fazer e eu tô indo no Pilates. Então eu fico pensando, parece um negócio tipo, princesa, sabe? Todo mundo ralando e eu quero ir no Pilates. Então eu já comunico isso, do tipo, isso faz parte do meu tratamento, né? A fibra é assim, e eu preciso desse exercício para me manter em pé. Então, é algo que para mim eu não abro mão. Lógico, se um dia acontece algum imprevisto, eu acabo, né, rearranjando. Mas eu explico, né? E para mim, assim, querendo ou não, com o projeto ficou um pouco mais fácil, porque todo mundo sabe que eu tenho fibra, só vê meu Instagram, né? As pessoas acabam conhecendo um pouco mais sobre. Mas acho que é até uma forma, né, de você informar as pessoas que estão ali com você, mostrar né, uma página, um vídeo, para que a pessoa saiba, né, com esse seu posicionamento um pouco mais sério e informativo, que é uma síndrome, uma doença, né? Ninguém fala assim, a pessoa fala, não posso comer esse bolo porque eu tenho diabetes. Ninguém fica, frescura, não pode, açúcar, porque todo mundo sabe que não pode. Então, infelizmente, a gente tem essa barreira muito séria, né, de falta de conhecimento da fibra, mas há caminhos para que a gente mesmo esclareça isso, principalmente pessoas do nosso convívio. Você quer falar alguma coisa sobre isso? E aí esse tom, assim, de lamentação, né, que eu estava falando, acaba afastando as pessoas e impede a gente de conseguir o que a gente realmente quer, que é que o outro não nos entenda. Oi, Má, tudo bem? Mais amigos chegando na área. Então, assim, eu entendo essa necessidade, esse desejo que vem da gente xingar a outra pessoa, porque você pensa, meu, que saco, entendeu? Principalmente quando é no relacionamento amoroso, você pensa, meu, que saco, eu tenho que lidar com isso todo dia, a pessoa já sabe que eu tenho fibra, era como se fosse obrigação dela saber, entendeu? Ela tem que saber. Vai lá se informar, meu, estuda, faz alguma coisa, tipo, você tem que me ajudar. Parece que a gente está propositadamente, tipo, deixando a vida de vocês mais pesada. Tipo, não dá pra me ajudar, meu, facilita. Já tô sofrendo aqui, que saco. Então, é natural que a gente tenha esse ímpeto de, tipo, culpar o outro. Pô, você tinha que saber.
porque a gente já está num estágio de sofrimento, então a gente já sente essa injustiça, né? Eu já tô aqui me lascando, então, pô, não é justo eu ainda ter que ficar me explicando, né? Então, às vezes é nesse tom do tipo, ai, que saco, ai, tô com dor, porque também a gente quer que a outra pessoa acredite na gente. Então, se eu tô aqui toda bonitona, ai, tô com dor, quem que vai acreditar, né? A Carol acredita hoje, porque, né, depois de muita briga, a gente, né, tem essa comunicação e tal. Mas, então, também é natural que a gente fique, ai, ai, meu Deus, até piorando o nosso estado inconscientemente, ninguém faz isso de propósito, mas assim, é que nem no hospital, né, no pronto-socorro, você quer ser atendido logo, então parece que você chega no hospital, piora 100% a sua doença, fica mais dramática a coisa, né, porque a gente quer esse reconhecimento. Só que essas coisas afastam a gente de conseguir o que a gente quer nas nossas relações. Então, assim, é muito também da gente dar um passo atrás para identificar o que, que realmente eu preciso, o que, que realmente eu quero. E se para isso eu tiver que falar de novo, putz, é cansativo ter que explicar de novo? Pode ser que sim, mas acho que mais cansativo é a pessoa não te entender. Então, assim, eu vou ficar aqui pensando entre ela já deveria saber, ela tinha que saber, ela tinha que ter percebido a obrigação dela. E a gente continua tendo conflito. Ou, tudo bem, eu acho que ela deveria saber, mas deixa eu aqui falar, porque o que eu quero de fato é que ela me ajude. Então, se eu quero que ela me ajude, eu posso ficar aqui me debatendo, esperando que a iniciativa seja dela, ou eu posso respirar fundo, abaixar a bola e falar, tudo bem, né? Ter essa, não sei que sentimento é esse, é tipo meio que uma humildade, assim, uma baixar a bola mesmo, né? Dessa posição de eu acho que tinha que ser assim e aceitar que tudo bem, eu talvez não tem problema, eu peço de novo, entendeu? E aí tem até uma história muito legal, não é da Carol dessa vez. Você quer falar mais alguma coisa? Da sua percepção de alguma coisa disso? Acho que só uma coisa que também que eu pensei é que na maneira de ajudar, tipo, eu pensar, ai, como que eu posso ajudar? Muitas vezes a Lívia tem crise e eu fico arrasada, né, de ver o estado que ela fica, e aí eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, só que às vezes, acho que não sei se eu ainda faço isso, mas eu fazia bastante, ao invés de eu perguntar ou estar ali atenta para ela me falar o que ela precisa, eu fico tentando na minha cabeça, tipo, o que eu gostaria se eu tivesse com dor, o que seria legal? Aí eu fico inventando, tipo, então, por que você não toma um banho? Ou, então vou fazer um chocolate quente, ou, então vou fazer um chá, eu secar o pé dela com um secador, tipo, coisas que na minha cabeça são ideias de conforto. E na cabeça dela, acho que quanto mais eu fico ali tentando adivinhar e perguntando, acho que é mais aflitivo, né? Tipo, você me deixa quietinho um pouco, ou sei lá, tipo, acho que no dia a dia do pessoal aí deve ter bastante gente casada com filho, aí de repente uma coisa, ao invés da pessoa ficar tentando adivinhar, trazer flores ou algo do tipo, sei lá, uma louça, ou não sei, acho que ainda a comunicação também continua cabendo. Sim, tipo, de que forma que você pode me ajudar? Né? Ao invés de eu imaginar uma coisa, você ficar aflita, que eu tô ali tentando, ou e brava, de repente me tipo, dá uma patada, tipo, me deixa. Eu falo, caramba, eu tô tentando ajudar, sabe? Aí mais conflito. Sim. Ou do tipo, que saco, porque, tipo, no fim das contas eu não tô melhorando e ela tá fazendo um monte de coisa e eles falam, sou inútil, não faz nada pra me ajudar. Não, eu não falo assim com ela, tá, gente? Só pensamentos, tô falando, às vezes acontece. E essa história é de uma cliente minha, na verdade, eu pedi autorização para ela me deixou contar. Lógico, não vou falar nomes, né? Aconteceu um tempo atrás. E foi um processo muito interessante, né? Eu atendi ela no coaching, ela tem fibro, e aí eu faço coaching individual, né, para algumas pessoas. E aí, no meio do processo, assim, a gente foi, ela foi se conhecendo, ela foi descobrindo valores, coisas que eram importantes para ela, coisas que não estavam legais na vida dela que ela queria mudar. E ela foi tomando consciência de algumas coisas que geraram muita raiva nela. Ela começou a ter muita raiva do marido, né? Muita raiva. Ela queria matar o marido dela, ela queria jogar as
coisa dele para fora de casa, porque ela começou a se dar conta do quanto que ela ultrapassou os limites dela, o quanto que ela que toma todas as decisões e tal, e ela ficava falando para mim, meu, ele não faz nada, tipo, sempre eu que tenho que decidir, não sei o quê, mas eu preciso resolver isso, eu quero conversar, né? Calma, não é o momento de conversar com essa raiva tão em alta, porque senão você vai chegar com acusações pro outro, né? Não que não seja, não que ela estivesse errada, por exemplo, você nunca me ajuda. Pode até ser que era isso, mas se a gente quer estabelecer uma comunicação e a gente chegar com essa acusação, não vai ajudar. Então eu falei para ela, você tem duas escolhas. Agora você pode conversar com ele nesse estado e você vai xingar ele, com certeza, você vai acusar ele. E aí não vai ajudar, você vai só se aliviar, você vai relaxar, porque você xingou a pessoa, você extravasou sua raiva. Só que vai passar uma semana e nada vai ter mudado, porque ele não vai entender, talvez até piore, porque você vai piorar esse vínculo, piorar essa conexão, e não é isso que você quer. Então, no curto prazo, você quer xingar a pessoa, mas no longo prazo, o que você está querendo é apoio. Então, isso não vai ajudar. Ou você, então, espera, e aí a gente conversou, tentou fazer vários exercícios para ela relaxar um pouco dessa raiva, mas ela estava com muita raiva. Então, eu falei, então, você faz o seguinte, a gente se encontrava uma vez por semana. Falei, essa semana você sente a raiva, tipo, vive a raiva mesmo. Pensa tudo que você queria falar para ele, mas não fala. Mas pensa tudo que você queria falar para ele. Tipo, você é um imprestável, você é um frouxo, você... As coisas mais horríveis. Deixa esse pensamento fluir, para que você acomode melhor essa raiva, né? Porque essa raiva nada mais era do que esse sentimento de retomada da minha vida, né? Eu não vou mais deixar as coisas serem assim, eu não vou mais ultrapassar meus limites e tal. Então eu tava achando ótimo, né? Eu falei pra ela, eu sei que é difícil lidar com essa raiva, mas é linda essa raiva, porque você tá, tipo, botando, né, pra fora toda essa sua energia que você vai usar para se recuperar. Ótimo. Passou uma semana, ela voltou menos raivosa, e aí ela já estava no momento que ela estava disposta para conversar com ele. E aí o que acontece? Ela tinha coisas que ela queria falar para ele, mas o que eu falei foi: você está disposta a ouvir? E aí, no primeiro momento, ela não estava, né? Ela falou, de jeito nenhum, não quero saber o que ele pensa. Eu só quero xingar ele. E aí, nesse momento, ela falou, olha, não é o maior sonho da minha vida. Tipo, vamos ouvir o que o coitadinho tem para dizer. Mas ela já estava com essa disposição. Ela também já estava lendo o livro da comunicação não violenta, que fala muito sobre isso. Então, assim, por mais que ela, analisando a situação, interpretasse que ele estava errado, que ele deveria ter ajudado mais ela, ouvir a pessoa não significa que você vai dar razão para ela, significa que você vai entender como ele se sente diante disso, qual que é a visão dele dessa situação. Né? Então, ela deu um passo para trás para, de coração aberto, se comunicar, né? Expressar para ele o que ela sentia, e não assim, eu sentia que você é um banana, que você não me deixa fazer as coisas. Não, o que ela sentia era que eu precisava de mais apoio, para mim estava muito difícil fazer tudo sozinha, né? Sem acusar o outro, expressando o que ela precisava e querendo realmente saber qual que era a visão dele daquilo. E foi muito lindo, muito surpreendente, porque assim, eles já estavam casados há, sei lá, 30 anos, e ele falou assim, eu nunca soube que era isso que você sentia, né? Porque pela primeira vez, nossa, até me arrepio, pela primeira vez ela conseguiu se expressar de maneira transparente e realmente sem colocar ele, né, na forca, assim, tipo, e ele assumiu também, não, realmente, eu acho que eu poderia fazer muito mais, mas eu também, você sempre toma a frente, você sempre faz as coisas tão bem, que eu comecei a deixar, porque eu achava que você queria mesmo assumir a responsabilidade, e nisso ela assumia e também não dava espaço para ele poder contribuir, né? Essa é uma situação muito específica, não é sempre isso, né, dessa maneira, mas o mais bonito que eu achei foi, apesar da raiva que ela estava sentindo, de quantos anos ele poderia ter me ajudado, me poupado disso que eu estou sentindo, ainda assim,
estar disposta a ouvir o que o outro tem a dizer e expressar o que você sente, sem colocar o outro como o vilão absoluto da sua vida. E aí, nisso, essa conexão linda se formou, né? Lógico que tem um caminho, ela falou, tem um caminho longo pela frente ainda, mas o primeiro passo foi dado, né? De abrir essa conexão. Foi muito lindo isso, foi muito lindo. Eu tô para conversar com ela mais uma vez, depois de um tempo, para ver o desenrolar da história, né? Até onde eu tinha falado com ela, as coisas estavam indo muito bem. Então, essa coisa de não supor, né? Não supor que o outro, ele tinha que saber que eu tenho fibra e que ele tinha que me ajudar. Porque a gente fica presa nessa ideia e a gente nunca tem o que a gente quer, que é, de fato, o apoio, né, da pessoa. Muito linda, né, essa história. Bem legal. Fala mais alguma coisa aí? Acho que isso se estende não só para fibra, né? Essa coisa de não supor, de se comunicar, de ser sincero, de expressar o que sente. Acho que a gente tem essa troca muito forte Sim. em todos os sentidos do relacionamento. E acho que ajuda muito no nosso emocional, no Sim. psicológico, da gente ter uma boa relação como um todo. Porque Sim. acho que uma relação ruim acaba também Prejudicando. deixando a pessoa mais sobrecarregada Mais ainda. uma fonte de estresse, né? É muito importante que a gente harmonize, né? Uma coisa que é legal é isso, assim, tipo, a Carol não tem filho, mas ela também sofre, né? Com questões da vida dela, ela também tem dores físicas ou não, também tem as questões dela. E a gente tá aqui para se apoiar, né? Que não seja uma relação de desigualdade, uma relação de parceria. E aí, assim, gente, tem gente que realmente não vai estar disposta, né? Essa era uma coisa que a gente tinha pensado, do tipo, qual que é o limite, né? Entre isso. Né, quanto que eu devo aqui tentar? Tem gente que realmente não vai estar disposta. E aí a gente tem que saber fazer esse filtro também, né? Tanto nas amizades, nas relações profissionais, quanto no relacionamento amoroso. Então, acho que sempre vale essa tentativa da comunicação com esses novos recursos e não tentar, de novo, bater na mesma tecla, o outro vai ter que me entender, mas, tipo, que forma que eu posso ter mais empatia, né, nessa relação? Então, eu fico aqui pensando, eu tô sofrendo, a Carol tem que me entender. Ela também é um ser humano que tem um monte de questões e medos, e querendo ou não, eu tenho fibromialgia, ela acaba tendo fibromialgia também, no sentido de que a gente precisa se organizar nas nossas viagens, de acordo com a fibro, a gente precisa se organizar nos nossos compromissos. Então, ela também sofre com isso, né? Porque também tira dela coisas. Então, quanto mais a gente tem essa postura não tão, né, dura e exigente do outro, e sim, mas vamos ver como que a gente pode aqui juntos nos entender de verdade, de que forma que eu consigo mostrar realmente o que eu estou sentindo. E aí, para isso, tem um ponto importante que é a gente saber o que a gente está sentindo, né? Vou falar do negócio do papai, que eu esqueci. Que é o primeiro passo para essa comunicação é se conhecer, né? Entender a sua necessidade. E é um exemplo muito bobo, assim, muito simples que eu vou dar, que não é necessariamente de relacionamento, mas é dessa autopercepção, né? Eu estava num restaurante esses dias, eu estava comendo um creme de papaya. A gente tá meio viciado em creme de papaya. E aí eu percebi que eu estava comendo muito acelerada, assim. Aí eu parei e falei, calma. O que está acontecendo? Que eu estou incomodada, que eu estou assim apressada. É pressa, é fome. E comecei a perceber, e aí eu percebi que era frio. O lugar estava meio frio, eu estava com um casaquinho e o creme de papaya é gelado, então era frio. E aí eu percebendo isso, eu mudei de lugar, eu fui pegar uma comida quentinha no buffet para me dar uma aquecida e me acalmei. Se eu não tivesse percebido que era frio, eu poderia ficar ali 2 horas agoniada, pensando, meu Deus, ansiedade, ou é pressa, é fome, sei lá, ficar pensando um monte de coisa, tô mal, hoje não tô bem, sempre era uma coisa assim, diz que era frio. E isso acontece nas relações, né? Tipo, se eu fico batendo numa tecla que nem eu sei o que eu preciso, então, tipo, eu tava brava ali com a Carol do negócio do ônibus, né? Ela fez uma brincadeira comigo, eu me senti meio ofendida.
eu preciso identificar o que que é que me feriu naquilo, né? Porque senão a Carol podia trazer flores, bombom, fazer o que fosse, eu ia continuar com um fundo de irritação, porque o que eu queria realmente era que ela entendesse que para mim é difícil aquilo, e não fizesse uma brincadeira com aquilo, que para mim era algo sério. Então, eu precisei disso, eu fui atrás disso, a gente se comunicou e resolveu. Senão a gente fica insistindo em coisas sem saber o que que a gente quer, né? Quer falar alguma coisa? Só se aproximou. Que eu acho que é importante também ter ferramentas para isso, né? Que eu falei dessa troca, de ter sinceridade. Eu estava conversando com uma amiga outro dia e tinha uma situação lá da residência dela, da preceptora. Eu falei, por que que você não é sincera, conversa, fala o que você está sentindo? E aí depois ela fez isso e veio me dar devolutiva do que rolou. E aí ela me contou as coisas que ela... E ela foi bastante agressiva, assim, né? Então, tipo, super não rolou ali uma conexão entre elas. A Teve menina falou, justamente... tipo, você é uma imprestável, Quantos você é uma anos? péssima chefe, você é ridículo. Aí também não adianta, né, gente? Então aí é você achar ferramentas para se expressar com empatia, para essa coisa que ele fala bastante de encontrar qual que é a necessidade para você levar isso de um jeito mais sutil, mais ameno para outra pessoa, que é a comunicação não violenta, que é um negócio super legal, que dá para estudar, dá para a gente se ajudar a se entender e fazer essa troca e procurar outras ferramentas também para ter esse fluxo entre as pessoas, não só tipo, então vou ser sincera, aí você vai lá e despeja um monte de coisa. Não adianta, né? Tipo assim, às vezes a gente até tem isso, né? Qual é a nossa necessidade? Minha necessidade é que você pare de... Isso não é uma necessidade, isso é uma exigência para o comportamento do outro, né? E aí a gente fica, vou expressar o que eu estou sentindo aqui de uma maneira muitas vezes egoísta, né? Egoísta no sentido de que a gente não para compreender o outro, a gente vê muito mais o nosso lado, o que é normal, porque, né, principalmente em estado de dor e tudo mais. Mas, assim, acho que a ideia dessa live era trazer que, de fato, tem gente que é muito, né, sem noção e não tem empatia com a gente, mas o que está no nosso alcance é mudar a forma como a gente se comunica, porque, assim, ficar esperando que parta do outro é muito difícil, porque, como a Carol falou, às vezes ela quer ajudar, mas ela não sabe muito bem como. Então, ela vai vir trazer um prato com morango, mas eu queria uva. E aí a gente fica nesse impasse. Então, assim, o que está ao nosso alcance de comunicar? E para isso a gente precisa se conhecer profundamente. Porque senão a nossa tendência de culpar o outro, de jogar para cima do outro é muito grande. E isso é uma coisa bem difícil, assim, de virar essa chave, porque a gente precisa realmente descer, assim, do salto, né? Baixar a bola dessa exigência de ser compreendida pelo outro, pela nossa doença, até com o processo de sair dessa vitimização. É delicado falar sobre isso, porque eu sei o quanto que é sofrido ter fibro, né? Mas se a gente não vira essa chave de também se posicionar assumindo uma responsabilidade nas nossas relações, a gente fica esperando uma coisa do outro que talvez não chegue, ou que talvez chegue e não era aquilo que você queria. Até rapidinho, que já vai acabar aqui a live, o tempo do Instagram. Mas assim, nesse livro de comunicação não violenta, tinha uma história que o cara trabalhava muito e ela queria ele mais em casa. E ela ficava, você fica muito no trabalho, você fica muito no trabalho, você tem que fazer outra coisa, você só fica no trabalho. Aí o cara falou, tá bom, só fico no trabalho. Ele pegou e começou a academia. Ou seja, o que ela queria era ele em casa. Mas o que ela comunicava era, para de ficar tanto no trabalho. E ele entendeu, tá bom, não vou ficar no trabalho, vou para academia. Isso parece ridículo, mas as coisas não são óbvias. Então, quando a gente se identifica o que eu quero, tem coragem de falar para o outro, e principalmente tem ferramentas, né, recursos para falar de uma forma que tenha a maior chance da pessoa te entender, porque não adianta você falar um negócio que você está afim se a pessoa não vai entender aquilo. Então, quanto mais a gente faz isso, melhor é para a gente mesmo, né? Então, é algo que vai beneficiar a gente. Quanto mais eu melhoro a minha comunicação, mais chance de eu conseguir o que eu quero. Instagram tá acabando, faltam 20 segundos, eles expulsam a gente. Eu espero que vocês tenham gostado.
A gente pode falar mais sobre isso em breve, fazer mais lives falando sobre CNV, né, comunicação não violenta. Tem algo disso no meu canal também. Então, assim, acompanhem aqui os posts que eu faço e tudo mais. E vocês vão gostar. Acabou. Gente, do Face, o Instagram acabou. Obrigada, viu, pelos comentários de vocês e tal. Olha, bem legal que falaram aqui, a Vânia. Também não podemos deixar nossa relação pesada para os nossos companheiros, né? Porque é difícil, realmente. Vânia, perfeito seu comentário. Pena que foi agora no fim, não deu tempo do pessoal do Instagram saber. Mas é isso também, né? Tipo, não deixar as coisas pesadas pra gente e pro outro também, né? Sempre a gente quer se divertir, ter uma relação legal e tá ali uma pra outra, né? Obrigada a todos que participaram, né? Vai ficar aqui gravada, então é isso aí. A gente se vê e eu agradeço muitos comentários e a participação de vocês. Desculpa não ter tido, né, tempo hábil para responder todas as dúvidas. E Carol também, né? Nem deixei a menina falar quase, gente, mas tudo bem. Obrigada, gente. Beijo.